eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos escutar a palavra libertadora, amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus. E se nós ouvirmos com fé, todas as promessas aqui ocorrem, amém? A Bíblia diz que o Senhor me livrou e por causa das promessas dele, eu sou participante, desfruto da natureza divina, amém? Se eu participo e vou receber na natureza divina, graças a Deus, que a natureza corrupta vai saindo, amém? Porque não tem como habitar junto, onde vai entrando a natureza divina, o mal vai saindo, e eu preciso cada vez mais, amém? E aqui vem as promessas de quem? Daquele que é fiel. Amém? Como é fácil falar que Deus é fiel, né? É fácil demais. Fiel para quê? Né? Ele é fiel. Se ele me salvou para mim glorificar o nome dele, ele é fiel. Eu vou fazer isso. Amém? Ele é fiel. Quem começa a obra, ele é poderoso para terminar. Sem mim, nada podeis fazer. É bem claro aqui. Sem mim, Jesus falou, não tem como. Mas em outro texto diz, comigo, te fortalecendo, tu pode todas as coisas, amém? Palavra, então é difícil, eu não consigo, isso tudo só revela que está fora dele, porque ele disse o contrário, amém? E ele começou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, e já é outro ensinamento, isso aqui ele está falando com quem? Com os discípulos. Se ele está falando aqui com os discípulos que começaram a obra dele, é claro que ele pode falar conosco. Amém? Ele falou para os que iam começar a obra dele, por que não ouvir isso? Amém? Então está aqui, Jesus que está falando, é para mim também. Amém? Isso não me deixa já com espírito de não precisar mais temer, falta de diligência, isso aqui me acorda. Amém? Então, quem não dá fruto, atira. Então, presta atenção, a Bíblia está bem clara aqui. Jesus está afirmando, quem não dá, aquele que toda vara é em mim que não dá fruto, então a Bíblia é bem clara, que eu posso estar nele e não dar. Está afirmando aqui, amém? O que seria isso? Uma fé superficial. Onde a verdade, o amor de Deus não entrou no íntimo, não transformou, porque Jesus sabia que iam ter milhares que iam falar que acreditava nele, mas que não ia corresponder. Então ele fala que onde acontece isso, está escrito aqui, tira. Amém?
Então, ele está falando isso para quê? Para eu tomar cuidado. Tomar cuidado, e se for revelado que eu estou fora, ele está me alertando para me trazer para dentro. Que ele pode estar falando assim, eu não estou contigo. E isso mudar minha vida. Eu ficar na presença dele. Ele não está falando isso aqui para condenar. Ele está falando para salvar, amém? Então preste atenção, 100 pessoas reunidas, 90 pode estar fora, que ele já tirou, que não correspondeu. Já tirou, meu pai tira. Amém? Meu pai tira. Tirou, irmão. Está fora. Mas tem uma promessa aqui que ele limpa qualquer um que der fruto. Ele não para. Precisa. Meu pai continua limpando. Amém? Meu pai limpa. O que dá, meu pai limpa. Amém? Deus não abandona. Um ele tira, o outro ele fica limpando. Está ruim ou está bom essa promessa? Sentindo, limpando, simplesmente estão trabalhando, limpando, né? E vocês gostam quando fica um show? Não fica mais do que quando Deus limpa mesmo. Quando Deus limpa, fica com um show. E quer ver o trabalho de vocês? E vai ser notório, todo mundo vê o trabalho dele. Amém? Eu tenho certeza que o trabalho de Deus é muito melhor do que o meu, do que o de vocês. Chama atenção. O trabalho de Deus fez Paulo cair no chão e depois dar um testemunho. Eu vi uma luz que eu não suportei. Foi muito mais, a luz foi muito maior do que o sol, não deu, todo mundo caiu. Amém? E a Bíblia diz que resplandecem como luzeiros nesse mundo de trevas. É o que diz a Bíblia, amém, irmão? Amém? É o que diz. Mas um que não dá, ele tira. Então eu queria pregar isso em todas as reuniões hoje. Para quem está fora, vem para os braços de novo. Isso nunca veio, vim. Amém? Porque ficar nos cuidados dele, amém? Sentindo que ele limpando, quem precisa? Se der, ele tem um compromisso com esse. O que é? Ele limpa, está escrito aqui. Ele limpa. Para quem ficou em casa, para a gente aqui, sabe que esse Deus, se alguém começar a dar fruto para ele, ele tem um compromisso. E quem limpa? Meu pai limpa. Não é o pastor que limpa. Não é a denominação que limpa, não é o médico que limpa, não é os remédios que limpa. Quem limpa é Deus, a alma, aonde tem a doença, a infecção, aonde tem o problema, onde tem a falta de paz, onde tem incredulidade, onde tem a mentira lá, onde tem a depressão, ele vai lá. Amém? Promessa. E ele é fiel. Amém? Glória a Deus. E limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Olha o propósito. Para que dê mais fruto. Agora, vamos lá. Fruto. Fruto. Quando eu falo de fruto, a gente fala de fruto, o que a gente lembra? De uma árvore. A árvore é a videira. Amém? E eu sou o ramo. Jesus. E agora eu, em Jesus, fruto. Amém? Fruto, para quê? O que acontece com o fruto? Tem gente faminta na terra?
Tem com a alma completamente faminta? Então, quando me olharem, tem que ver se o pé é Jesus. Eu sou só o ramo. Como é que está o ramo? E todo mundo cheio de fome. E quando olhar para mim, como é que está o pé? Lotado. De quem? Lotado de paz, lotado de mansidão, lotado de obediência, lotado de luz, lotado de domínio próprio, lotado de alegria, de mansidão, de esperança. Está lotado, para que dê mais dia cada dia e não termina, porque esse fruto permanece. Parece esses filmes mentirosos, mas com Jesus não é mentira não. Quanto mais tu come, tu vai tirando do pé, mais aparece. Porque ele vai limpando para que dê mais. É isso que acontece quem está na videira. Amém? E com isso eu sei se essa promessa está se concretizando na minha vida ou se eu estou naquele grupo que ele tirou. Amém? E ele não fala isso para jogar ninguém no inferno. Ele fala para trazer para a luz. Amém? Quando ele fala isso, não é o ódio falando, é o amor. Amém? Que uma mensagem dessa, pensa que é ignorante, sem amor. Não, essa foi a voz do amor. A voz do amor fala a verdade, amém? Graças a Deus. Aí ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, amém? Todo mundo aqui sabe a verdade, sabe o que deve ou não fazer. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. O papel da palavra, limpar, amém? Está limpo, a verdade já tinha sido revelada. Eu sou o Messias, já sabiam, amém? Está em mim, eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, não tem como, assim também vós, se não estiverdes em mim, não tem como, amém? Que não está dando, é porque não está nele, porque estando nele, impossível não dá, amém? Afirmação, quem? O Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse que onde tivesse dois ou mais reunidos no nome dele, o Espírito Santo ali agindo, ele estaria presente. Então eu tenho convicção que Jesus está aqui, amém? Jesus está aqui, porque ele subiu e vive para sempre, amém? Graças a ele. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, amém? Olha o que acontece se eu estiver nele e ele em mim. Esse, eu. Aí você está lendo, tu fala quem? Esse, quem? Você. Esse dá muito fruto, amém? O fruto de, qual é o fruto? Esse fruto aqui, nesse pé, nessa videira, o fruto é eterno. O fruto não tem nada da terra. O fruto que tu vai passar, vai alimentar, ele é eterno. Nunca esquecer disso. Não é terreno para alimentar a carne. É um fruto eterno que sai, eternidade, algo que ninguém nunca viu. É um fruto eterno, porque para limpar uma alma eterna, tem que ser um poder eterno. Amém? O que sai? Está lotado o pé, uma coisa linda, de uma vida que não tem nessa terra. Quem tem o filho, tem a vida, ou são os frutos. Amém? No falar, no agir, com toda a mansidão, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem está com ele, está falando de Jesus, manso e humilde de coração. Porque o coração foi transformado. Amém? E esse amor domina a alma. Domina a alma, e esse amor foi gerado por causa da fé
que veio através da palavra, e a palavra que faz a obra. Amém? Jesus, ele é a palavra. A Bíblia diz que compara ele com a fé, com a nossa vida. Ele é a nossa vida. Jesus é tudo. Amém? Jesus é tudo. É o que diz a Bíblia. Amém? Em nome do Senhor Jesus, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Isso eu tenho que ficar com temor, amém? Eu sei o que acontece se eu vacilar. Eu tenho que ficar com toda diligência. Eu tenho que estar vigiando para não endurecer o coração, para não estar pecando contra Ele. Tem que haver um temor na minha alma, para mim não entristecer o Santo Espírito. O papel do Espírito, a obra dele é glorificar o Senhor Jesus. A Bíblia diz para eu não entristecer o Espírito Santo. Eu não vou entristecer, eu não posso, porque a obra dele é glorificar Jesus, e isso passou a ser o desejo do verdadeiro cristão. Qual é a consequência disso? Não vai entristecer o Santo Espírito, vai deixar o Espírito fazer a obra dele, amém? Deixar o Santo Espírito, e cá para nós, o Santo Espírito é real, porque não tinha ser humano nenhum no ventre de Maria, amém, irmão? Não tinha não, tá? E não foi gerado por causa de José. Foi gerado uma criança no poder do Espírito. Foi gerado um outro ser humano no poder do Espírito, para dar esse fruto aqui. Amém? Porque Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês não podem suportar agora, mas está vindo o Consolador. Com o Consolador, ele vai revelar tudo que eu não posso falar agora, e vai guiar vocês em toda a verdade. Com o Espírito nós podemos suportar os mistérios que estão escritos nas cartas. Amém? O que requer o cristianismo com o Santo Espírito em nossa alma significa que estamos em Cristo. E Cristo em nós. E eu posso, e com isso eu vou ficar sob o cuidado de quem? Desse Deus maravilhoso. Para eu acordar todo dia, para eu me levantar e aproveitar que quando eu estou na presença, nós estamos na presença dele, e vamos para a palavra, vamos orar, e eu quero fazer o que ele as coisas que agradam a ele, sentir o agir dele dentro da alma, limpando. E revelando depois, quando sai, que tem um montão de fruto aparecendo, e as pessoas se alimentando dele. Tem uns que não vão gostar não, mas está cheio de fruto. Amém? Isso é o que diz a Bíblia. Agora não é fruto mais para a carne, porque é morte. Para o Espírito, vida e paz. Amém? Vida e paz, onde? Sendo revelada em nós. Vida e paz. O agir de Deus, vida e paz. Jesus falou, eu permaneço vocês têm que permanecer em mim, assim como eu permaneço no amor do Pai. Assim também vós, permanecei no meu amor. Do mesmo modo que eu permaneci no amor do Pai. Igual. E o Pai não me abandonou. Permaneça no meu amor. Amém? E como eu permaneço? Ele falou, guardando os meus mandamentos. Amém? Guardando os meus mandamentos. Vocês vão permanecer. É assim que se permanece o seu amor? Sim. Amém? Permanecer no amor é permanecer no amor. Quem tirou Jesus do túmulo, quem capacitou Jesus, o poder do amor, passar por tudo que passou por nós com alegria. Depois sair do túmulo daquele jeito, foi o amor, tudo foi o amor, porque sem amor não pode acontecer nada. Não aconteceria nada daquilo com Jesus se não fosse o amor.
Deus amou o mundo de tal maneira, a causa, amor. Jesus suportou tudo, a causa, o amor. Porque aí a cruz, o que a cruz faz? Isso é tudo fruto. O que a cruz faz? Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. O que ela fez, irmão Paulo? A qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que a cruz fez com aquele homem? Isso é o amor. Se está crucificado para ele, ele perdeu todo o amor pelo mundo. E agora ele ama de uma forma incrível a cruz. Isso é fruto, isso é carregar a cruz. E isso é manifestado como? No dia a dia com as pessoas. As pessoas olhando e vendo algo que não tem aqui. Atitudes em palavras, ações que são estranhas. Foi isso que Jesus revelou, palavras e atitudes que enfureceu quase todo mundo. Mas graças a Deus que teve algumas pessoas que não saiu de perto dele. E graças a Deus que ainda tem hoje pessoas que não largam da comunhão com ele. Ainda continua. Amém? Para poder servir de exemplo. Graças a Deus que os fiéis continuam na terra. Amém? E os que não são ainda, que ele já tirou, que é nítido que não tem a presença dele, ele não diz para jogar no inferno, ele diz para trazer. Ele tira quem não dá fruto. Está aqui, está escrito. Isso aqui é a realidade da Bíblia. Eu não posso mentir, ele tira. São pessoas que estão fora do reino. Ele tira, mas o que dá fruto, ele vai limpando, ele vai agindo na alma. Mas ele tira, então é para ser revelado o quê? Tu pode responder hoje diante de Deus, se você qual o grupo que você se encontra, no que ele está limpando e está dando cada vez mais fruto, ou você se sente desse grupo aqui, que ele já tirou. Eu tenho que dar uma resposta a ele, uma resposta positiva. Então, se eu confessar, eu me sinto fora. Eu sinto que o Senhor me tirou. Eu não estou no Senhor. Aí a Bíblia também me diz que ele não faz acepção. E a Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome, invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é, primeiramente, o nome do Senhor Jesus. Qual é o nome, a autoridade que está me atrapalhando e está me deixando fora? O que é? Meu orgulho? É a incredulidade, uma autoridade? O mundo que está me atrapalhando? Mas se invocar o nome, a outra autoridade. Jesus, só o Senhor será salvo. Porque tem que invocar o nome dele, sabendo que não tem como sair daqui, sabendo que só o nome dele pode me tirar dali. Por isso que tem que invocar o nome. Invocar o nome é saber que impossível você, impossível tua sabedoria, impossível teu poder, impossível a tua capacidade humana, impossível médico, impossível livros de terreno, impossível, só esse nome será salvo. Para quem se encontra com depressão, para quem não sente a presença de Deus, para quem está se sentindo mal, perturbado, uma autoridade miserável, atormentando e não deixando, se invocar o nome dele, será salvo. Porque sem mim, comigo tu pode. Amém? É esse Jesus que está aqui, amém? Que tem falado conosco. E ele disse que limpa o que dá fruto. Todos os dias, ele tem me ensinado esses últimos meses,
que eu tenho que ser limpo todo dia. Eu quero sentir essa limpeza dele todo dia. Por isso que, ao versículo onde nós estamos escutando, quantas vezes já foi pregado isso aqui? Teve alguma coisa a mais hoje? Porque ele me deu a mais para a minha alma. Tem espaço aí também. Aqui tem. E tem até morrer. Se eu fizer 80 anos, tem espaço. Ele sempre vai estar do meu lado. Eu com 80, ele me limpando. Limpando e sendo nítido. Fruto, mas ele continua limpando. Amém? E tem que... falei para alguém hoje. Assim como a necessidade. Quem comeu aqui? Quem se alimentou hoje? Comeram comida? E ontem? Isso ocorre porque há uma necessidade. A fé é gerada pela palavra para que eu todo dia sinta essa necessidade de ser limpo, de me alimentar. Eu lembrei que ele disse que eu sou noiva. Ele é o marido. E assim como ninguém maltrata o seu próprio corpo, o marido não maltrata. Assim é Cristo também com a sua noiva. Ele não maltrata ela, ele alimenta ela todo dia. E se alimenta, quem alimenta, que ele diz? Ele. Se eu me alimento dele, o que vai ser gerado? Muitos frutos. Amém? Quem está em mim e eu nele, se as minhas palavras estiverem, se aquele que está em mim, as minhas palavras estiverem nele, esse dá muito fruto. Ó, percebeu que ele não aceita uma confissão, uma profissão superficial. Aquele que estando em mim, as minhas palavras estiverem nele também. Amém? Não adianta só falar que está nele. Tem que ser revelado que a palavra também está. Amém? Porque é a palavra que vai governar. Porque os filhos, é o próprio Espírito que testifica que eu sou filho. E os filhos são influenciados pelo Espírito, que é o que usa a espada, que é a palavra. E com a vida junto. Amém? É esse Senhor Jesus que tem falado conosco. E eu quero escutar Ele cada vez mais. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém, irmão? Se eu estiver em você e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão orar. O que vai acontecer? Amém, irmão? O que eu vou pedir? Eu vou pedir a Deus o quê? Comida, ele falou para mim não me preocupar com isso. Ele disse que quem se preocupa com o alimento físico são os pagãos que não me conhecem. Isso parece banal, né? Mas não, ele disse para eu não me preocupar com a comida. Isso não é banal não, está escrito porque é sério. Olha, ele fala, não vê as aves do céu, não faz nada e o Pai alimenta sempre. Será que vocês não são mais preciosos do que as aves do céu? Não se preocupem com isso, que vai comer, beber e se vestir. Isso trato eu, Deus está falando. Mas buscai primeiro que essas coisas vos serão acrescentadas. Opa, então não me preocupo com isso, vou buscar, vou pedir em nome de Jesus tudo que glorifica ao Pai. Vou pedir a vida eterna. Eu vou pedir para tirar o orgulho da minha vida, me limpar mais, tirar a minha arrogância, tirar a minha incredulidade, me acrescentar fé, me acrescentar paz. Eu quero ser mais manso, eu quero ser mais humilde, eu quero mais te obedecer, eu quero te buscar mais. E Jesus passou a ser a nossa vida. Quem ressuscitou com Cristo, busque e pensa nas coisas de cima. E Cristo, que é a vossa vida está lá, escondida com Deus. E a nossa vida, Jesus.
Então tu vai buscar a nossa vida eterna. Aí tudo que pedir em meu nome, se ser comprovado que eu estou aí, sou o cabeça, e a minha palavra estiver aí te governando, pode dobrar o joelho e pedir, será dado. Promessa. Promessa. Então, por que eu não recebo? Não sinto que recebo. Porque ele fala se. Eu vou receber se estiver unido a mim e as minhas palavras estiverem em voz governando vocês. Aí pode dobrar o joelho e clamar, recebeu. Amém? O único motivo de não receber, tem alguma coisa errada. Amém? Foi tirado? Mas em nome de Jesus, se causa tristeza, mas essa tristeza pode ser transformada em alegria. Tem essa promessa, que no primeiro momento causa tristeza. Quantos numa mensagem dessa vai se sentir verdade, que estão fora, mas depois, porque a tristeza, segundo Deus, então Deus agindo causa, muitas vezes, mas a tristeza, segundo Deus, eu quero mais alegria. Então eu quero, se for essa tristeza, se for para gerar alegria, para salvação, eu quero dobrar meu joelho e sentir Ele agindo. Já recebeu, então veja bem, como é que eu não vou desfrutar de algo que eu orei e pedi a Deus e Ele me deu? Como eu não vou sentir? E o que Ele me deu, ninguém vai perceber? Não dá para perceber? Vai ser notório, porque isso que Ele dá, glorifica mais a Ele. O que vai acontecer? Vou dar mais frutos, e esse fruto é eterno, então vou buscar as coisas eternas. Busca e pensa nas coisas de cima. Desde já, se isso não está acontecendo, é porque eu estou fora, porque quem já ressuscitou, busca e pensa nas coisas, busca, é o meu desejo, eu quero, e domina a mente, o que? As coisas de cima. Quem não estiver nesse padrão, foi o que ele tirou, porque as palavras não estão governando, e Cristo não é o cabeça, mas ele fala isso, continua falando para mudar o quadro. Amém? Aí, pegar alguém, pegar as pessoas que vão invocar o nome dele, vai ser salvo e começar a ser capaz de frutificar em toda boa obra. Amém? Que essa verdade governe nossas vidas. Eu preciso dessa limpeza todo dia, porque tem uma promessa aqui, ó. Quem dá, meu Pai limpa, para que dê mais. Nunca acabou, para que dê mais, porque esse fruto, e vosso fruto, permaneça. É fruto que? O que vão ver na minha vida? Eternidade. Não vou ver, nesse fruto aqui não tem mentira, não tem infidelidade, nessa árvore aqui, não tem crítica, tem amor, tem paz, tem alegria, tem poder de Deus, tem o fruto do Espírito jorrando nessa árvore. Amém? Eu só sou o ramo. Tudo isso de maravilhoso vem de quem? Da videira. Eu só sou o ramo que vai usufruindo das proteínas que essa videira tem. Porque se não der, corta e lança no fogo e arde. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Está escrito isso para eu não ser burro e querer ir para esse lado. Amém?
Em nome do Senhor Jesus. Qual é o grupo que eu me encontro? Eu tenho que responder. Tenho que dar uma resposta satisfatória. Amém? Que o Senhor Jesus quer a verdade reinando em nosso coração. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.